Acho que é o 24º, sim. Isso. Então, boa noite a todos, todos os presentes e todos que vão assistir essa gravação depois. A gente está tendo uma média de 200 a 300 views das gravações de cada encontro nosso. Esse é o 23º. A gente está na página 223 do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. E esse encontro faz parte do grupo de estudo de direito sistêmico. A gente faz essas leituras sobre orientação do Renato, para quem eu passo a palavra. Boa noite, Alice. Boa noite a todos que estão com a gente online nesse momento. E também boa noite a todos que nos ouvirão depois. É um grande prazer estarmos aqui no nosso 24º encontro, onde nós vamos dar continuidade à leitura que a gente vem fazendo sobre o livro do Bert Hellinger, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. E hoje quem vai fazer a leitura para a gente vai ser a Cláudia Bartelli, e nós paramos, para quem tem o livro da primeira edição, na página 254. Nós vamos começar com o tema Experiências com os Movimentos da Alma. Cláudia, por favor, você pode começar a leitura? Claro. Experiências com os movimentos da alma. Talvez traga agora alguns exemplos desses movimentos da alma em conexão com as constelações familiares. Onde começa o movimento da alma? Desejo agora definir e descrever isso mais exatamente. O reconhecer dos movimentos da alma está estreitamente ligado às constelações familiares. Lembro-me de como as constelações familiares eram praticadas no início e como ainda são praticadas agora por muitos. Depois de ter sido constelada, a família, o terapeuta... Depois de ter sido constelada a família, o terapeuta perguntava a cada um dos representantes como se sentiam. Portanto, agindo para o próximo passo, orientava-se pelas informações dos representantes. Entretanto, através disso, também se fazia dependente dos mesmos e não se encontrava totalmente voltado. Quando os representantes eram bons, saía tudo bem. Frequentemente, entretanto, os representantes sentem a insegurança do terapeuta e fazem declarações para ajudar. Então, a constelação perde a direção e talvez termine em caos. Por conseguinte, a pergunta é: o que poderia ajudar aqui? Quando um terapeuta constela uma família, o primeiro passo seria olhar para a imagem inicial e deixá-la agir sobre si. Deixando agir assim sobre si mesmo, pode sentir qual seria o próximo passo importante, em que tenha que perguntar aos representantes. Entretanto, isso ainda deve ser precedido por algo, isso é, não se pode constelar qualquer família. Portanto, não se pode seguir o que um cliente denomina ser seu problema. E é o que sugere como solução. Já começa que o terapeuta não se deixe levar pelas informações do cliente, mas sim observe outra coisa que lhe possibilite decidir se é certo constelar a família ou não. E também para decidir que membros da família Aqui é decisivo que eu perceba onde se localiza a força. Quando se escuta como um cliente descreve o que aconteceu em sua família, pode-se testar em si mesmo quanta força existe em cada indivíduo que ele denomina, quanta energia e força tem. As pessoas que, quando mencionadas, irradiam a maior força são aquelas com quem se trabalha. Elas estão escolhidas para a constelação. Se, por exemplo, um cliente diz que a sua mãe morreu prematuramente, talvez se sinta que o problema é do cliente e sua mãe. Então, constelo somente o cliente e a mãe. Através disso, faz-se de antemão uma seleção e, assim, a constelação fica condensada ao essencial, aquilo que tem força. Agora, se o cliente só colocou representantes para si e sua mãe, observe, sem perguntar a ninguém ou mesmo dizer algo, quais movimentos se verificam entre os dois.
Se a mãe olha para o outro lado e para o chão, então suponho imediatamente que olha para alguém que morreu, talvez para uma criança anterior. Quando a pergunta confirma que algo assim aconteceu, faço com que um representante para essa criança se deite no chão, lá para onde a mãe olha. Portanto, do olhar da mãe resulta o próximo passo. Assim se desenrola uma constelação, do pouco para o mais, mas nunca para mais do que o necessário. Você acaba de dizer que você observa como já são movimentos da trabalho. Às vezes você corrige os movimentos, ou às vezes você já vê os movimentos antes que o representante ceda a eles. Frequentemente, ele mostra para onde o movimento quer ir. Ele faz, por exemplo, um movimento com a mão. As mãos se movem um pouco para frente e para frente, mas talvez ele vá para trás. Entretanto, eu já vi antes para onde quer ir, e então corrijo correspondentemente. O movimento mostrado originalmente leva adiante na constelação. Se eu permitisse o outro movimento, a constelação perderia sua direção ou a encontraria outra vez somente indiretamente. Portanto, os movimentos que se mostram, sim, principalmente também para o Cláudia. Tá. Como no exemplo Tá da tendo muito. constelação da mãe e filho. Cláudia. A mãe não olha para o filho. Cláudia. Oi, Cláudia. Aparece aqui para mim. Alô, Cláudia. Cláudia. Oi, Cláudia. Oi. Tá tendo problema com o áudio. A gente vai precisar voltar. E, Alice, eu peço, com a sua experiência, que a gente faz? Se continuamos com ela... Porque aparece aqui para mim, Cláudia, que a sua conexão tá ruim e corta o vídeo. Aí na Não só o vídeo, mas para mim tá cortando muito a fala. Tem parágrafos inteiros que não tá dando para ouvir. Acho que é melhor a gente pedir para outra pessoa ler. Tudo bem, Cláudia? Claro, com certeza. Alguém estaria disponível meio rapidamente? Deixa eu ver, caminho. Então eu posso continuar lendo? Alguém se manifestou? Desculpa, eu estava fechando os microfones e eu não olhei as telas. Alguém se manifestou? Não? Eu manifestei. Dixa! Ótimo, Não, cheguei agora. Então, deixa eu ver aqui onde parou. Vamos ver onde que de onde a gente continua. Você está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Com que edição você está? Eu estou com a terceira edição, página 224, mas eu queria saber qual é o parágrafo agora. Eu sugiro que a gente volte, porque estava muito ruim o áudio. Uhum. Na página, começamos com experiências com movimentos da alma. Na página seguinte tem um parágrafo que ele está bem separado, que está assim, já são movimentos da alma. Você localizou, Diksha? Não, eu estou vendo aqui, quando se observa você durante o trabalho, é isso? Pode começar daí, perfeito. Então vamos retornar um pouquinho antes, que estava tendo um problema com o áudio. Perfeito, Diksha, começa aí. Obrigado. Quando se observa você durante o trabalho, às vezes você corrige os movimentos, ou às vezes você já vê os movimentos antes que o representante ceda a eles. Frequentemente, ele mostra para onde o movimento quer ir. Ele faz, por exemplo, um movimento com a mão, as mãos se movem um pouco para frente. Isso mostraria que quer ir para frente, mas talvez ele vá para trás. Entretanto, eu já vi antes para onde o movimento da alma quer ir, então corrijo correspondentemente.
O movimento mostrado originalmente leva adiante na constelação. Se eu permitisse o outro movimento, a constelação perderia sua direção ou a encontraria outra vez somente indiretamente. Portanto, você presta atenção aos primeiros movimentos que se mostram. Sim, principalmente também para o movimento dos olhos. Se, como no exemplo da constelação da mãe e filho, a mãe não olha para o filho, senão para o outro lugar, então lá está faltando alguém. Ou, se o filho olha para outro lugar, eu também o vejo. Quando se fazem essas observações, sente-se um movimento leva adiante, e se tem força ou não. Sente-se se um movimento leva adiante, e se tem força ou não. Exemplo, mulher doente de câncer. Eu relembro a constelação com uma mulher doente de câncer que tinha medo de morrer. Constelei a morte e a cliente frente à mesma. Ela não ousava olhar para a morte. E quando eu a exortei a olhar para a mesma, ela olhou para outro lado. Então caiu para trás e ficou bem claro. Foi um movimento como se origina quando nos negamos a encarar a morte. Era claramente um movimento para fora de uma solução. Outros queriam ajudá-la imediatamente, porque pensavam que seria importante para ela. Mas não era importante. Foi importante que tornasse a levantar e olhasse a morte nos olhos. É esse o movimento da alma, tornar a se levantar e encarar a morte? E como você distingue isso do movimento da mulher que caiu para trás? O cair para trás era puro medo, portanto, uma resistência ao movimento da alma. Entretanto, o verdadeiro movimento da alma não era que olhasse a morte nos olhos. Isso era só o começo. Somente depois que ela olhou a morte nos olhos, começou o movimento da alma. Ela se ajoelhou lentamente, abraçou os pés da morte e se deitou no chão junto a ela. Ali ela estava em harmonia com a morte e em paz. Esse foi o verdadeiro movimento da alma. Portanto, ele ultrapassou em muito o outro. Quem apenas perguntasse, como se sente? Quem nessa situação interrogasse dessa maneira a morte, a ele escapariam esses leves movimentos da alma. Quando se observa você nesse trabalho, a linguagem, as palavras têm sempre menos espaço. Quando começa o movimento da alma, no fundo, não se necessita dizer mais nada. Exemplo, israelitas e palestinos. Aqui ainda tenho em mente uma outra constelação. Em um curso em São Francisco, estava presente um jovem homem judeu que queria rodar um documentário sobre crianças israelitas e crianças palestinas. Ele havia notado nos últimos meses que tudo se desmoronava e que não conseguia fazer mais nada. Eu disse a ele, eu vou mostrar a você por que esse filme não poderá ser rodado. Eu o convidei a constelar representantes para 2 crianças israelitas e para 2 crianças palestinas. Do conhecimento das relações nas famílias, sabe-se que aqui crianças nunca fariam o que os pais não permitem. Portanto, trabalhar somente com as crianças seria menosprezar as ordens que aqui estão em jogo. Por isso, coloquei os pais dessas crianças. Portanto, para cada 2 crianças, um casal. Eu os coloquei junto às crianças, e os genitores israelitas e palestinos estavam frente a frente. O pai israelita olhava sempre para o chão, e estava claro que alguém tinha que ir para lá. Ele olhava para alguém com quem tinha um relacionamento importante. Por isso, escolhi um homem, e pedi que se deitasse de costas no chão, lá entre os 2 casais. O homem israelita estava muito comovido. Olhou muito tempo para ele, e então se ajoelhou e se deitou ao seu lado. Ali se acalmou e ficou em paz.
Durante toda a constelação não foi dita uma palavra. Nesse momento, encerrei a constelação e tampouco esclareci algo, porque o essencial estava claro. Tampouco, por exemplo, quem era esse homem que foi colocado deitado no chão? Nesse sentido, nem isso era importante. Estava bem claro que era uma pessoa assassinada, portanto, alguém que tinha sido assassinado por esse pai israelita ou morrido na guerra. Com isso, ficou claro que não seria possível rodar um filme sobre crianças israelitas e crianças palestinas antes que os pais tenham olhado para o que não está solucionado e espiado entre eles. Nesse caso, e às vezes em outros, vivencio como os clientes primeiro ficam desorientados na superfície, achando não ter recebido uma resposta clara à sua pergunta, que somente horas mais tarde, às vezes dias mais tarde, e às vezes muito mais tarde, se desenvolve um processo. Isso contradiz a muitos que procuram por uma solução rápida e também que querem alcançar soluções rápidas através das constelações familiares. Diksha, vamos fazer um pequeno intervalo, por favor, para ver se existe alguma pergunta ou alguma observação. Alguma coisa, Alice? Flávia, você levantou a mão ou foi impressão minha? Ah, tá bom. Mônica, a gente está na página 226 da terceira edição. Vamos começar agora, exemplo, mulher com compulsão alimentar. A Cláudia tem uma pergunta. Pode abrir seu microfone, Cláudia. Oi, gente. Oi, Cláudia. Renato, Sim. esse exemplo das crianças israelitas e palestinas, quando o Bert colocou os pais, porque disse que as crianças não fariam nada que os pais não permitissem, isso é reflexo da ordem da hierarquia ou não? Não, isso na verdade, Cláudia, está ligado a um vínculo que as crianças têm com os pais, uma fidelidade que os filhos têm com os pais. Então, eles, no fundo, sabem o que os pais aceitam ou não aceitam, permitem ou não permitem. Então, eles, na verdade, eles têm um vínculo de amor muito profundo e de fidelidade. Então, isso está ligado a uma coisa que a gente chama de amor mágico que os filhos têm pelos pais. Isso se manifesta através dessa fidelidade cega que elas têm aos pais. Tá, entendi. Então, isso não tem a ver com a ordem, mas sim com o amor, esse vínculo de fidelidade. Tá bom. Obrigada, Renato. Imagina. Mais alguma pergunta, Alice? Eu gostaria de voltar a uma questão da semana passada, né? Você tinha falado, Chan, que assim, quando tem, no caso de um assassino, e a pessoa que foi assassinada, era como se um procurasse o outro no final, né? Uhum. Assim. E nesse caso aqui, então, teve uma morte, mas, quer dizer, o que faltou foi o reconhecimento, é isso? Nesse caso que estamos lendo hoje. Isso. Não, aí a questão é outra aí. Lá nós estávamos falando desse profundo vínculo que existe entre a vítima e o perpetrador no encontro passado. Aqui o enfoque que está sendo dado é sobre pessoas que queriam gravar um filme e não conseguiam porque eles estavam pondo crianças para fazer, era sobre crianças. E aí o Bert falou que não, que isso provavelmente não seria possível e eu iria mostrar por quê. Então aí o enfoque que o Bert está dando é sobre esse vínculo, esse amor cego que a criança tem pelos pais. O enfoque aqui não é nada sobre vítima e perpetrador, e sim
o quanto uma criança ela faz ou segue o movimento, caso os pais permitam ou não. Então, o que ele está dizendo aqui, o enfoque dele aqui, é sobre essa relação da criança com os pais, e não sobre as vítimas ou perpetradores. São coisas diferentes, né? Agora, ainda voltando à questão de vítimas e perpetradores, quer dizer, então, essa questão do assassino e de quem foi assassinado, isso vale também para crimes de guerra e vale também, por exemplo, para o Holocausto? Sempre existia alguém que queria... foi um encontro de dois, ou talvez uma força maior, não sei. Sim, eu acho que aí a questão ela sai de um âmbito pessoal, Diksha, e ela vai para uma dimensão mais ampla, muito mais ampla, aonde a coletividade está a serviço de algo maior. Então aí essa relação de vítima e perpetrador, a gente só pode olhar para isso ou encontrar solução para isso quando nós ampliamos o nosso olhar para uma dimensão muito maior, que transcende essa relação interpessoal, para podermos encontrar soluções para crimes dessa dimensão que envolve coletividade, uma coletividade inteira. A gente só pode encontrar solução para isso quando nós ampliamos o nosso olhar para algo maior, para o maior que possa existir, né? É um movimento onde a gente fica de acordo com a vida exatamente como a vida é, mesmo que a gente não queira, ou mesmo que a gente tenha que, para isso, abrir mão de tentar entender isso racionalmente. Então, quando o terapeuta ele se expõe a esse olhar máximo, né, que ele olha para a vida, para essa força criativa, muitas vezes surgem ali reconciliações. As vítimas e os perpetradores, que aí num caso não é uma ou duas, mas assim uma coletividade em relação a algo maior, aí pode sim surgir uma reconciliação. Então, para essas dinâmicas muito coletivas, isso exige o máximo do terapeuta, porque isso exige que ele amplie o seu olhar numa dimensão, que ele olhe para o movimento do espírito, sabe? Que ele olhe para essa força criativa, para essa força que movimenta tudo. E ele fique simplesmente de acordo com isso. Então, a solução só pode vir se eu amplio o meu olhar ao máximo. Okay. A Larissa tem uma pergunta. Pois não, Larissa? Boa noite. Renato, esse entendimento aqui que ele coloca no livro sobre trabalhar somente com crianças, essa visão se aplica a todo tipo de trabalho, porque aqui nesse exemplo do livro tem um pano de fundo religioso, né, uma questão religiosa. Ou a gente pode levar esse entendimento a qualquer trabalho que seja realizado com crianças e adolescentes. Sim, normalmente o Bert recomenda que quando vá se trabalhar com crianças, que ela esteja acompanhada de um ou de ambos os pais, ou se não, da pessoa que é responsável por ela. Normalmente nós não trabalhamos com pessoas menores de idade quando ela não tem, quando não existe uma permissão de alguém que é responsável por ela. Então, sim, dessa forma, é importante que, para se um trabalho ser feito com uma criança, exista o consentimento daqueles que são responsáveis por ela. Sim, é importante isso. Obrigada, Renato. E também a questão da consideração, né, de os pais, ainda que eu estou imaginando assim, que não seja um caso que vai ser constelado, mas atuando na defesa de uma criança e de um adolescente, nunca desconsiderar os pais, sempre tê-los num bom lugar conosco. Seria mais ou menos isso que Bert gostaria de nos mostrar? Nesse caso,
Especificamente, não. Nesse caso, porque a gente reconhece que quando uma pessoa ela é de menor de idade, existe um adulto que normalmente é responsável, responde por ela, certo? Então, estamos falando agora de uma questão basicamente legal, né? Quando você vai trabalhar uma criança, uma pessoa que não é emancipada, por assim dizer, alguém responde por ela, alguém é responsável por ela. Então, eu falo isso sobre o aspecto de que a gente respeite essa incapacidade ou essa falta de autonomia que a criança tem. Agora, com relação a isso que você disse, de que quando nós constelamos uma criança ou qualquer pessoa, nós sempre olhamos para os pais dessa criança ou dessa pessoa, sim, isso é um fato. Internamente, nós temos que sempre olhar não só para essa pessoa ou para essa criança, mas sim para essas pessoas de onde ela vem. Não só os pais, mas às vezes os avós e às vezes até muitas outras gerações. Então, o olhar sistêmico, ele corresponde exatamente a isso. Nunca olhar individualmente para uma pessoa. Ou seja, eu não posso desenvolver uma empatia pessoal, eu tenho que desenvolver uma empatia sistêmica. Isso é uma das regras das ordens da ajuda. E desenvolver uma empatia sistêmica por uma pessoa é nunca olhar para ela isoladamente, sempre olhar para ela fazendo parte de algo muito grande do qual ela faz parte. E começa nesse olhar, ampliando o nosso olhar pelos pais, pelos irmãos dessa pessoa, pelos tios, pelos avós, bisavós. Então, nunca desenvolver uma empatia pessoal, sempre uma empatia sistêmica. Isso é uma das regras básicas para o desenvolvimento do olhar sistêmico. Muito obrigada, Renato. Imagina. Mais alguma pergunta, Alice? Deixa eu ver. Não. Então, já vamos continuar, por favor. Ok. Exemplo, mulher com compulsão alimentar. Tivemos em Santa Bárbara uma mulher que pesava uns 150 quilos. Primeiro disse a ela, quem junta tanto peso, come, consome, por assim dizer, a mãe rejeitada. Então pedimos que constelasse a mãe e a si mesma. A mãe se encontrava virada para um lado e olhava para frente. A filha se encontrava ao lado dela, mas também virada para outro lado. Eu olhei para a mãe para ver se fazia algum movimento, mas ela não se moveu absolutamente. Entretanto, estava bem claro para mim que ela queria cair para trás. Coloquei-me atrás dela para que não acontecesse nada. Ela caiu para trás e se desviou lateralmente da filha. Então, virei a representante da filha para que olhasse para sua mãe. Ela não sentia amor algum pela mãe e não podia nem queria ir para ela. Nesse ponto, interrompi a constelação. Eu havia mostrado à cliente a razão que estava por trás de sua compulsão alimentar, evidentemente sem alcançar uma solução. A terapeuta dessa cliente queria consolá-la imediatamente e estava zangada comigo. Ela disse que eu não havia trabalhado direito com a cliente. Entretanto, não vacilei e confiei essa cliente ao movimento de sua alma. Aconselhei a terapeuta para esperar, se talvez mais tarde ainda viesse a acontecer algo curativo. Alguns dias mais tarde, ela veio a um outro curso e relatou-me que a cliente agora tinha me entendido. Portanto, a coragem de confiar nos movimentos da alma para além da constelação é inerente ao trabalho. Nesse sentido, os movimentos da alma não estão completos nesse trabalho, está certo? Exatamente. Eles são sempre movimentos iniciais e então seguem adiante. Os mortos. Nesse contexto, quero olhar se podemos dar mais um passo. Algumas vezes você disse em cursos que procura por uma fórmula geral
para soluções e para intervenções terapêuticas para dissolver emaranhamentos. Isso tem também algo a ver com isso? Tem sim. Fórmula geral quer dizer aqui que encontramos soluções sem que tenhamos que saber todos os detalhes do passado. A isso que aí experimento, ainda está longe de ser concluído, pertence à questão. O que acontece quando se colocam à vista os mortos da família? Como se entra em contato com eles? O que vem deles ao nosso encontro? O que vem deles como força ou bênção para que possamos nos liberar deles e eles de nós? Então, eles têm a sua paz e com a sua bênção estamos livres. Essa foi a primeira ideia que tive. Exemplo, mulher que morreu no puerpério. Entretanto, agora se verificou que muitos mortos são hostis aos vivos, assim como se ainda esperassem algo, como se ainda tivesse que acontecer algo. Assim, tentam atrair os vivos para si na morte. Foi impressionante em uma constelação na Itália. Um médico que tinha câncer contou que sua irmã e sua mãe haviam morrido de câncer e que ainda tinha uma irmã. A mãe da mãe tinha morrido no puerpério, na época do nascimento da mãe. Tentei, de acordo com o conhecimento que tinha até então, assim como descrevi também em Ordens do Amor, fazer com que a avó olhasse ternamente para sua filha e a abençoasse para que ficasse em vida. Mas a representante da avó queria que a filha fosse para ela. Ela queria realmente puxá-la para si. Então, coloquei a filha para o lado, para que os netos ficassem em frente à avó. A avó quis também puxar os netos para si na morte. Todas as tentativas de convencê-la de que estava morta e que os outros ainda viviam e que ela puxava os vivos para si na morte, não puderam persuadi-la a concordar em deixar os seus netos em vida. Aqui estava claro que existe também um movimento hostil à vida dos mortos para os vivos. Isso esclareceria por que muitos vivos têm medo dos mortos, que temem que os mortos não lhes sejam apenas benévolos, senão também hostis. Não hostis no sentimento, mas no sentido de que têm a necessidade de trazer para si os vivos, assim como se ainda vivessem. A solução nesse caso foi que eu virei a avó para que olhasse para os mortos, deixando-os vivos e que assim se tornasse consciente de que estava morta. Nesse momento, a sua filha pôde se voltar para os seus filhos. Então, ainda coloquei ao seu lado o seu marido. Em seguida, os filhos formaram um círculo, se abraçaram e, de repente, sentiram que agora podiam viver. Portanto, esses movimentos devem ser mantidos em vista. Estou consciente de que para muitos isso parece estranho e que acham que poderiam levantar objeções contra tais movimentos ou observações, com razões baseadas em outros contextos. Porém, quem o faz não pode ajudar aqui. Exemplo: indígena cuja irmã teve um acidente fatal. Observei que em constelações, às vezes você gira as cabeças dos representantes para os mortos, para os outros mortos de gerações passadas. Também observei que você, às vezes, cerra os olhos dos representantes dos mortos ou pede para fechá-los, e ainda que você coloca os mortos sob a custódia e nos braços de seus pais. Para deixar bem claro, aqui se trata sempre de representantes de mortos, que se encontram quase sempre deitados no chão. Agora tivemos o caso de uma indígena que dizia que a sua irmã havia morrido em um acidente e que a sua filhinha queria ir para essa tia no céu. A filha, por assim dizer, era atraída pela tia.
Curiosamente, ainda outros 2 membros da família e ainda uma outra pessoa haviam sofrido um acidente fatal no mesmo lugar onde aconteceu o mencionado acidente. Isso mostra que, às vezes, também algo que atrai desgraças fica presente em um lugar, se não for feito nada que aplaque o que é hostil à vida. Na constelação, os representantes dos 4 mortos se encontravam deitados no chão, lado a lado. Essa tia, a irmã da indígena, tinha os olhos abertos e olhava para os vivos. Por experiência, aqui existe uma solução quando se viram os mortos para o lado oposto aos vivos. Principalmente quando se vira sua cabeça para o lado oposto aos vivos, de forma que olhem para os outros mortos à sua frente. Aqui foi assim. Logo que a cabeça da representante dessa tia foi virada para o lado oposto aos vivos, ela fechou os olhos. Nesse sentido, estava então reconciliada com a sua morte. Depois, a sua sobrinha pôde desviar os olhos de sua tia. Pôde deixá-la com os mortos e dedicar-se novamente à vida. Mas isso, naturalmente, teve que ser feito primeiro pela sua mãe, portanto, pela irmã dessa mulher vítima do acidente, pois, no fundo, ela queria segui-la, e a criança somente queria fazê-lo em seu lugar. Às vezes, quando se quer fechar os olhos dos mortos, se, por exemplo, os pais querem fechar os olhos de seus filhos mortos, estes não o fazem. Eles os abrem novamente. Vê-se que algo ainda não está solucionado, então procura-se o que ainda deve ser solucionado. Quando se observam atentamente esses movimentos, talvez se encontre essa solução. Aqui se trata, evidentemente, de uma intervenção no reino dos mortos. Um terapeuta pode e tem permissão de fazê-lo quando faz sem presunção, a serviço tanto dos vivos como dos mortos, e quando depois, e isso é muito importante, se retira imediatamente. Não se pode ficar nesse âmbito, não é bom para a pessoa. Os antepassados. Quer dizer que você não se confia aos mortos? Bem, eu me confio aos mortos de minha família. Eu os sinto atrás de mim como uma intensa força. Em uma constelação familiar, quando se coloca atrás de alguém seus antepassados paternos e maternos, fazendo-o respirar profundamente, pode-se ver que se transfere muita força a ele e, curiosamente, também calor. Então, muitos ficam bem quentes. Este é um movimento benéfico dos mortos para os vivos. Muitas soluções só são possíveis quando não olhamos somente para a família direta, mas quando os indivíduos recebem a força para a solução através da bênção dos antepassados. A morte. Quer dizer que você se confia à morte? Em qualquer das hipóteses, a morte. Quem tem medo da morte não pode fazer esse trabalho. Quem não pode acompanhar, quando é necessário ao indivíduo, olhar a morte nos olhos, onde também é necessário reconhecer que o seu tempo passou, não pode fazer esse trabalho. Ele próprio tem que estar familiarizado com a morte, no sentido de respeito profundo e segurança. A morte é um emissário de algo grande que ama. Você disse nesse contexto, a morte nunca chega antes do tempo. Sim, e vem sempre oportunamente. Isso também é inerente, pois se origina muita confusão nas constelações. E, aliás, na terapia, quando atribuímos a morte de uma pessoa a uma outra pessoa, por exemplo, a um assassino, e então estamos zangados com essa pessoa. Entretanto, muitas constelações mostraram que os mortos ou os assassinados, em geral, não veem assim. Eles ficaram sabendo que a morte está em outras mãos, de algo maior, e podem então aceitá-la sem que se sintam tratados injustamente e sem que sintam que morreram precocemente. Exemplo, o medo da morte.
Quando você coloca a morte nas constelações, às vezes isso se modifica. Então você diz que a morte verdadeira sempre olha, na verdade, para o seu mestre e não se move. Não é bem assim. Em todo caso, quando a morte é constelada, verifica-se frequentemente que alguém vê uma pessoa como a morte. Em um curso na Itália, uma mulher tinha um medo terrível de que os seus filhos pudessem morrer e que ela mesma pudesse morrer. Então constelamos ela, seus filhos e a morte. O representante da morte sentou-se imediatamente no chão. Portanto, de repente era uma criança. Eu perguntei à mulher o que havia acontecido em sua família de origem. Ela disse que a sua mãe tinha abortado 9 crianças e se vangloriava disso. Então sentamos as 9 crianças, entre elas também o representante da morte, e colocamos a mãe atrás. A mãe estava profundamente comovida e se sentou junto às suas crianças abortadas. Ali encontrou paz. Portanto, estava bem claro. Aqui o medo da morte era o medo da mãe que havia abortado tantas crianças. Quando se constela a morte, às vezes vem à luz algo oculto. Então, essa morte não é a verdadeira morte. Às vezes, constelo também a verdadeira morte. A morte verdadeira é, via de regra, imóvel. Ela simplesmente fica no seu lugar, está bem claro, imóvel. E às vezes olha ao longe para o seu mestre, como você disse bem adequadamente. Naturalmente, isso varia também. Não se deve fixar tão exatamente. Mas essa diferenciação é importante, que quando se constela a morte, deve-se ver no movimento se algo se desenvolve independentemente dela e que deva ainda ser solucionado primeiro. O futuro. O que ainda observei é que você, no final do trabalho, cada vez mais frequentemente, faz com que os clientes se virem para o outro lado. Por assim dizer, eles olham para o futuro. Justamente, quando se trabalha com os mortos, no fim é importante que os vivos se curvem ainda uma vez perante eles. Mas quando os mortos encontraram a sua paz, não se deve ficar com eles. Então, a gente se retira, portanto, vai um pouco para trás, se vira e olha para o futuro. Esse é um movimento importante. Na verdade, é um movimento fundamental para soluções. Depois que algo está solucionado, deve-se deixá-lo para trás, e, estando livre, olhar para frente, para o próprio futuro. Também quando filhos reencontram e reconhecem seus pais nos últimos tempos, vivenciei que você, depois desse passo, faz com que os filhos se afastem dos pais, indo para adiante. Na boa solução, os pais se encontram atrás dos filhos, que, deixando-os, se dirigem para o próprio futuro. Então, os pais se sentem bem. Isso não quer dizer que foi cortado o relacionamento com os pais, não mesmo. Mas justamente quando o movimento é para adiante, os pais se sentem realizados, porque veem que cumpriram o seu dever e encerraram o seu trabalho, e os filhos seguem o seu próprio caminho. Entretanto, ficam ligados a eles. Esse movimento de partida significa também que eu não devo ter em vista o passado, que devo esquecê-lo e não lembrar mais dele. É necessário uma disciplina interna para realizar esse movimento para adiante. Ele implica esquecer. Esquecer no sentido, deixo o solucionado para trás. Ok, Diksha. É hora de fazermos um intervalo e abrir espaço para perguntas e observações. Alguma manifestação, Alice? Por enquanto, não.
Ok. Se não, então vamos avançar mais um pouco. Embora nós estamos entrando num outro capítulo. Podemos continuar, Diksha? Sim. Por favor. Então agora vamos entrar no capítulo Ajudar e Resolver. Introdução. Ajudar é uma arte sublime. Este capítulo mostra como podemos ajudar em harmonia com a realidade e onde devemos nos conter para que, ao ajudar, não nos excedamos. Exemplos de como se pode ajudar facilmente e rapidamente encontram-se nos livros O Essencial é Simples, Terapias Breves, tem mais um livro em alemão, e Religião, Psicoterapia e Aconselhamento Espiritual, e exemplos mais detalhados em Ordens do Amor em outras documentações de cursos. Soluções sem problemas. Hellinger. Alguns tratam um problema como se ele fosse a causa para a sua solução. Entretanto, para uma solução, não necessito de um problema. Se me ocupo de um problema de alguém, tanto ele como eu perdemos energia, e então falta força para agir. Portanto, é melhor esquecer o problema e olhar para a solução. Para uma cliente. Contarei a você um segredo sobre soluções. Cliente. Muito bem. Hellinger. Para soluções, não se necessita de problemas. Entretanto, você associa a solução com o conhecimento de um problema. Cliente. Pode dizer isso outra vez? Hellinger. Você associa a solução com o conhecimento de um problema. O problema é sempre um obstáculo para a solução. Na verdade, isso está claro. Se agora eu for examinar o problema, então construo obstáculos para a solução. Cliente. Posso entender. Intuição e solução. Nesse contexto, quero revelar ainda um segredo. Intuição só atua se eu olhar para a solução. Quem olha para o problema restringe a sua visão. Ele observa detalhes e o todo se lhe escapa. Quem olha para a solução tem sempre o todo em vista e vê nesse contexto maior a solução. Ela acena para você de algum lugar e então vai-se imediatamente em sua direção. Soluções seguem o amor. Um problema se origina ali onde alguém ama. Portanto, só posso entendê-lo e também entender o seu problema quando encontrar o lugar onde se mostra o seu amor. Por isso, a solução tem que agir juntamente com a própria força que causou o problema, pois ela se serve do mesmo amor que conduziu ao mesmo. Dá-se a esse amor somente uma outra direção, uma direção mais benéfica, mais feliz de fato para todos os envolvidos. Isto é, eu mostro a alguém como pode amar ainda melhor, e que na solução o amor se mostra mais radiante do que no agarrar-se ao problema. Portanto, esse é todo o segredo da psicoterapia. No entanto, é preciso ver o amor e a solução. Não se pode fantasiá-los. Ela precisa estar de acordo. Por isso, ela precisa ser precedida por uma percepção. Nesse caminho, às vezes, alguém pode se enganar, mas não faz mal, enquanto se tiver o objetivo frente aos olhos e o amor. A descrição de um problema o mantém. Quando alguém tem um problema ou uma doença, depois de algum tempo, ele a descreve sempre da mesma maneira. Essa descrição e a descrição interna fazem com que seja quase impossível que o problema se solucione, pois a descrição do problema serve para sua manutenção. O primeiro passo em direção à solução seria afastar-se da costumeira descrição. Desvios servem à solução. Não trabalho com ideias e conceitos fixos. Eles não correspondem ao fluxo da vida.
Existem certas ordens que podem ser observadas. Ao mesmo tempo, existem sempre desvios das mesmas. Quando nos fixamos a um conceito ou uma ideia, por exemplo, uma ideia de como se parece a ordem original, então pode também falhar. Por isso, afasto-me sempre mais desses conceitos fixos. Tento entender uma situação e colocar algo em funcionamento. Mas não sei concretamente o que se passa num cliente. Para mim, isso fica totalmente em aberto. Não tenho uma imagem do resultado de uma coisa. Os limites das ações de ajuda. Quando se está diante de uma pessoa difícil, ajuda quando se imagina que ela tenha 4 anos de idade e a situação em que se encontrava essa criança de 4 anos, que assim se desenvolveu, como se apresenta agora como um adulto à sua frente. Então, quase sempre se tem compaixão e entende-se, de repente, por que essa pessoa se comporta assim. Esse é um bom acesso. Em segundo lugar, necessita-se de confiar na própria alma, de que ela procure e encontre o caminho da solução. Então, seguimos a própria alma, unimos-nos internamente a uma boa força e sentimos onde existem caminhos para soluções. Às vezes, a alma sinaliza: pare. Então, nos detemos e esperamos. Quando uma pessoa me pede para ajudá-la, primeiro examino se ela ainda tem futuro. Frequentemente, pede-me um conselho e uma ajuda, e nota-se que está chegando ao fim. Ela chegou a seu limite e não tem mais futuro. Então, olho junto com ela para o limite e para o que ainda está entre ela e o mesmo, e a ajudo a preencher o que ainda lhe resta. Nada mais. Portar-se como se ela tivesse muito à sua frente seria trapaça. Em outros, nota-se que ainda tem muito pela frente. Só existem certos obstáculos nos quais ficam presos. Portanto, um movimento amoroso precocemente interrompido os impede de seguir adiante. Então, volto com eles para o lugar e para a época onde esse movimento importante foi interrompido e realizo com eles o que ainda está por resolver. Ou vou buscar lá com eles o que deixaram para trás e agora podem e têm permissão para retomar. Depois podem seguir sozinhos. Entretanto, não se pode demorar muito no passado, senão o futuro é sacrificado ao passado. O trabalho no passado tem que estar em justa relação à brevidade da vida. Se para pôr em dia o passado se ocupa 80% da vida, então isso é desproporcional. A vida segue sempre adiante e continua. Somente quando no passado existe um obstáculo e algo ainda por resolver, retorno com a pessoa para lá. Resolvo tão rápido quanto possível e imediatamente torno a olhar com ela para frente. Outros chegam ao limite porque estão no caminho errado. Há muito tempo decidiram desviar-se e dirigir-se para outro caminho que se evidenciou como o errado. Então, a solução seria que retornassem ao ponto onde se desviaram, que, portanto, retornem todo o caminho errado e no cruzamento iniciem outra vez o verdadeiro caminho a seguir. Entretanto, quando alguém esteve muito tempo no caminho errado, geralmente não retorna. Então, é como se tivesse chegado a um limite e tem-se que respeitá-lo. Frequentemente, alguém que está em uma fronteira não passa para o outro lado, e eu também não posso ir com ele para o outro lado. Então, espero com ele na fronteira e olho se do outro lado existe uma indicação ou um sinal. Ou se na pessoa se concentra uma força que possibilita o passo para além da fronteira. Então, talvez ainda vá buscar no passado como ajuda alguém importante que auxilie essa pessoa.
Frequentemente é alguém que era temido, pois os grandes tesouros são vigiados pelo mais maldoso dos anões. Portanto, muitas vezes é justamente a pessoa que em uma família foi a mais desdenhada, a que preserva os mais preciosos tesouros e os presenteia quando é reconhecida. Quando trabalho com um cliente na terapia, faço-me algumas perguntas. Uma pergunta que me faço é: quanto tem ainda à sua frente? Quando vejo que só tem pouco à sua frente, então o ajudo para que encare o fim. Nada mais. Isso é adequado à situação. Então, o grave vem do fim. Ou me pergunto: ele ainda tem um caminho à sua frente, mas foi detido? O que o detém? Existe um obstáculo que deve ser removido para que o seu caminho fique desimpedido? Então procuro por esse obstáculo, por exemplo, através de uma constelação familiar. Se deparo com um emaranhamento, desfaço-o para ele. Uma outra pergunta é: abandonou algo no passado que ainda tem que ir buscar para que possa continuar? Talvez necessite da bênção dos pais, ou um movimento amoroso interrompido deve chegar a seu objetivo, para que algo seja colocado em ordem e ele possa retomar o que deve fazer. Uma terceira pergunta que me faço é: está num caminho errado? Seguiu um caminho que o desvia de sua alma, de suas necessidades e de sua conduta? Então volto com ele ao lugar onde se desviou, para que ele, partindo desse lugar, possa recomeçar no outro caminho. Evidentemente, quando alguém ficou tempo suficientemente longo no caminho errado, já não o percorre de volta. Então, é assim como se estivesse no fim. Isso tem que ser reconhecido. Dita, Oi. eu acho que devemos fazer um intervalo aqui para ver se tem perguntas ou observações. Porque senão vamos extrapolar muito tempo. O Marco tem uma pergunta sobre as soluções. E um comentário. Marcos, se tiver com o microfone, você pode abri-lo e fazer diretamente. Ok. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer a vocês, né, esse trabalho e dizer assim, tem uma semana que eu comecei a assistir os vídeos desde o primeiro. E hoje eu passei por uma sessão que eu achei que era de direito sistêmico aplicado e era constelação pura. Então eu estou com um pouco de overdose aí de constelação sistêmica. E aí eu tenho uma pergunta, Renato, porque até foi uma observação do meu filho, que foi hoje comigo. Meu filho tem 15 anos, mas ele quer ser advogado e já quer entender dessas coisas todas. Ele é muito vanguardista, sabe? E aí ele comentou o seguinte: pai, o pessoal lá fica todo mundo com a vida muito exposta. Se chegar um fofoqueiro lá na sessão, a vida da pessoa acaba, né? Quer dizer, nas sessões lá foram expostos vários dramas e várias representações e tudo mais. E algumas coisas realmente muito íntimas, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu fui com a preocupação em relação a direito sistêmico, né? Eu atuo como advogado aí há 30 anos, então tenho um bocado de experiência e de atuação em movimento social há 40, então temos aí muitas dúvidas, né? Eu te pergunto, Renato, antes de eu fazer a pergunta, se é possível, obviamente sem citar as pessoas, citar os exemplos de constelações que a gente participa, porque nos casos das mediações jurídicas,
há uma obrigatoriedade de sigilo total. Como que fica isso, assim, para a gente entender o processo da solução das leads, né? Eu estou procurando focar aqui muito na atuação dentro do direito e dentro do direito positivo. Certo. Então, Marcos, sim, nós podemos, e com frequência fazemos isso em trabalhos, que é citar trabalhos, dar exemplos de situações com clientes, e normalmente nós o fazemos e sempre preservamos o nome da pessoa. Nós nunca damos o nome da pessoa, ou quando trabalhamos com empresa também não falamos o nome da empresa. E mesmo aqui nos livros, o Bert está o tempo todo trazendo exemplos de situações dele com clientes nos trabalhos, mas a gente nunca revela os nomes. Os nomes normalmente são ocultados dentro disso ou mudamos os nomes. Nós preservamos isso, sim. Sim, os nomes, assim, a minha presunção é que teria obrigatoriamente ser preservado mesmo. A minha dúvida é em relação ao caso. Eu posso relatar um caso? Pode, você pode relatar um caso, não tem problema nenhum, sem que você exponha o nome da pessoa. Não tem problema nenhum. Então, por exemplo, se você está numa palestra ou se você está numa vivência e às vezes lhe cai perfeito você contar um caso de um outro cliente, cai totalmente adequado naquela situação. Então, isso pode ser feito, de novo, desde que a gente preserve o nome da pessoa. Podemos e muitas vezes devemos fazê-lo. Ok. Aí, em cima desse aprendizado aí agora, então, hoje, né, numa das constelações, foi relatado um caso de uma família alemã que veio para o Brasil e que tinha fazenda na Alemanha, onde trabalharam poloneses prisioneiros de guerra, quer dizer, situação de escravidão. E hoje essa família possui uma fazenda que está absolutamente com problemas de produtividade. Uhum. E durante a sessão, eu desejei e acabei interferindo depois da representação, né? Quando encerrou, eu pedi licença para o orientador e relatei uma experiência até, Alice, do nosso amigo Gustavo Tanaka, com a Baobá, a Academia da Natureza, porque eu sugeri à moça que levou a questão que procurasse uma solução que poderia, pelo menos, amenizar esse quadro que eu percebi do sofrimento dela, de entender que a própria riqueza foi fruto da exploração de trabalho escravo dos prisioneiros de guerra. E aí esse processo da Academia da Natureza permitiria uma reparação a dezenas de pessoas, por exemplo, com empreendimentos econômicos solidários na área de produção agrícola. Eu interpretei isso como uma forma de solucionar aquele conflito que estava tanto angustiando aquela moça e travando o caminhar dela profissional, porque foi essa questão que ela colocou, que ela sentia a sua vida profissional travada. E aí, na constelação, apareceu essa questão dos antepassados na Alemanha. Certo. Tem alguma pergunta ou isso é só uma colocação? A pergunta é se nesse tópico da solução, se nós, enquanto profissionais do direito, que estaríamos, né, e estaremos interagindo com processos terapêuticos, que me parece que é isso que é a proposta do direito sistêmico, né? A Alice até me alertou que não existe direito sistêmico, mas advogados
e juízes e promotores, defensores que procuram usar esse conhecimento da terapia sistêmica no exercício profissional. A pergunta é essa questão da busca da solução sob o foco da nossa atuação no campo do direito, se é legítimo, se é razoável que a gente procure dar efetividade a esses processos de solução de conflitos através de propostas. No caso, foi uma proposta de empreendimento econômico e não de judicialização daquele drama kármico que foi apresentado. Marcos, né? Marco Aurélio. Assim, Marcos, você, na verdade, traz um apanhado de coisas muito importantes. Quando nós trabalhamos a nível sistêmico, as soluções, elas não surgem através de nós. As soluções, elas estão contidas no campo sistêmico. E se elas se revelam a mim, ao terapeuta, eu apenas a compartilho. Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso? Que se eu estou dirigindo um trabalho, conduzindo um trabalho, não importa como advogado ou como terapeuta, e nessa conexão com o campo, diante do problema que surge, ou das soluções que se revelam, elas se revelam de uma forma que me fica claro, o terapeuta deve compartilhar isso. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer a você é o seguinte, que o terapeuta não tem solução. As soluções se manifestam através do terapeuta, pelo campo. É uma atitude totalmente diferente de quando eu, como terapeuta, eu vou buscar uma solução através de eu pensar, raciocinar, pensar, refletir. Não se trata disso no trabalho sistêmico. No trabalho sistêmico, eu me conecto com o sistema do meu cliente ou das pessoas que eu estou desenvolvendo o trabalho. Isso não importa se eu sou um juiz, ou se eu sou um advogado, ou se eu sou um terapeuta. Eu me conecto com aquele campo. E dentro daquele campo, através dos movimentos e das imagens que surgem, muitas vezes, esses movimentos e essas imagens nos revelam, mas por eu estar conectado com aquele sistema, uma solução. E quando isso acontece, o terapeuta ou o advogado, ou quem está desenvolvendo o trabalho, compartilha dessas imagens ou dessas soluções que vêm. Embora nós, quando entramos num trabalho, nós não estamos empenhados em solucionar algo, e sim apenas dar o próximo passo. Porque com muita frequência nos trabalhos, o trabalho se inicia ali através dos movimentos que surgem, através daqueles olhares, daquelas imagens que vão se formando através dos movimentos, e quando o essencial já foi revelado, normalmente eu interrompo ali. O objetivo não é que a pessoa saia dali, ou que todas as pessoas saiam dali com uma solução ou sabendo o que elas têm que fazer. Muitas vezes inicia-se um processo de cura e essa solução a pessoa mesmo encontra mais tarde, depois de uma semana, depois de um mês e às vezes até depois de muitos meses. Então, isso é um diferencial muito importante que eu quero chamar a atenção, que o objetivo não é achar soluções, especialmente de forma racional. Isso não está na mão do terapeuta. O campo revela isso, e se o campo revela, fica claro para o terapeuta. Mas ele tem que estar conectado através do campo. Não é algo racional, intelectual, onde eu paro, fico lá refletindo, como que eu vou resolver isso, como que eu vou achar uma solução para isso. Não.
o trabalho sistêmico não acontece dentro desse campo racional. Ele acontece dentro de um campo totalmente sistêmico. E que, se eu estou conectado com isso, muitas vezes surge uma resposta, uma solução, e que eu posso compartilhar. Mas muitas vezes não surge, e esses trabalhos que são interrompidos, assim que é revelado a questão, eles têm tanto ou mais força do que os trabalhos que chegam nos finais. Chega-se no finalmente, onde se dá uma... Tipo assim, agora seria importante você fazer isso. Então, é muito importante, eu quero chamar muita atenção disso. O Bert, ele frisa muito isso em todos os seus trabalhos. Renato. Só uma observação, Marco, desculpa te interromper, só queria chamar a atenção para o nosso horário, para a gente respeitar o nosso tempo de 1 hora. Então, para a gente fazer os comentários de forma breve, Marco, por favor. Tá, mas é exatamente isso que o Renato falou. Hoje, o que eu senti foi isso. Quer dizer, eu fui num local que eu não conhecia ninguém, e normalmente, quando eu vou num local que eu não conheço ninguém, eu me retraio. Mas eu não dei conta de ficar calado. Sim, a resposta às vezes surge através de outras pessoas dentro do grupo. Isso acontece mesmo. O que eu senti foi um impulso de falar e sugerir esse trabalho da Academia da Natureza para aquela moça. Então, é exatamente isso que você falou. Não foi alguma coisa que eu elaborei, eu não raciocinei, eu não procurei a solução. Eu percebi a solução e eu senti um impulso de dizer o que eu disse. É assim mesmo que acontece, ela emerge do campo. Obrigado, Marcos, por compartilhar. Alice, tem mais perguntas ou, se formos olhar e respeitar o horário, a gente deveria parar por aqui? Só quero ler uma observação importante que o René colocou no chat, que no livro O Respeito, do Bert, na página 195, ele aponta como deve se deixar o cliente após a constelação. E aborda questões também do que é essencial, do que é supérfluo, do que é curiosidade, da conexão com o campo e do momento de aguardar, que tem a ver com isso que a gente estava falando. Sim, muito bem observado. Nesse mesmo livro, o item é o respeito, né? Se você quiser abrir seu microfone, Renê. Oi, Alice. Não, é só uma contribuição, exatamente nesse título, né, o respeito da obra que a gente está estudando. O Bert Hellinger fala exatamente dessa temática que o Marco levantou, né, do sigilo, da questão de não se abrir demais, da questão da curiosidade do facilitador, o terapeuta, que não é a questão, e sim de deixar aquele campo se mostrar, inclusive depois esquecê-lo, né, como uma postura do facilitador. Obrigado. Obrigado, Renê. Muito obrigado. Alice, você está... soltou o microfone. Podemos ficar por aqui. Sim, eu acho que a gente deve ficar pelo aqui, pelo horário. Então, eu gostaria de agradecer a Diksha pela linda leitura, também a Cláudia, que iniciou a leitura, e gostaria de agradecer a todos por esse lindo encontro. Boa noite a todos, e devolvo a palavra para a Alice. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no nosso próximo encontro. No momento de abrir as perguntas, não tem problema retomar um assunto do dia anterior. A gente tem feito isso. Então, até a próxima terça-feira. Renato, obrigada a todos os 25 que estão com a gente. Até terça. Tchau a todos.